Olá! Nessa série de vídeos nós estamos tratando sobre o atendimento odontológico aos pacientes que têm uma necessidade específica. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o paciente acometido por paralisia cerebral. A gente vai abordar as demandas, as precauções, os cuidados, os critérios, quais são os protocolos para o atendimento para esse tipo de paciente, né? Essas informações são muito importantes para os dentistas que fazem esse atendimento e também para os responsáveis por a contratação desse serviço. A paralisia cerebral, então, é uma encefalopatia crônica, né, não progressiva. Elas geram distúrbios neurológicos. Existe o tipo que acontece esse comprometimento pré-natal ou pós-natal. Nos primeiros meses a gente já consegue perceber. São distúrbios, né, posturais com limitação de movimentos, né? Ele também apresenta alguma crise, né, que a gente chama de crise epilética, e apresenta rigidez dos membros. Eu estou falando dessas considerações, dessas características que estão ligadas ao atendimento odontológico. É claro que o mal, né, ele tem muito mais característica disso que eu estou falando. Importante a gente saber que também compromete o cognitivo, né? E também pode comprometer a audição e visão, coisa que vai complicar bem significativamente o nosso atendimento, a nossa abordagem. Vamos falar mais de dificuldade odontológica para esse atendimento, né? Primeiro de tudo é a posição para o atendimento, né? O paciente está encadeirado, o paciente está acamado, como é que ele está? Você vai ter que atender ele lá onde ele está. Muitos deles apresentam contações involuntárias, principalmente quando faz algum barulho, né, do motorzinho ali, alguma coisa, algum susto, algum toque que você dá nele, muitas vezes ele faz a contração involuntária. Você precisa de estar atento a isso durante o atendimento odontológico. É comum você, claro que também de uma forma autorizada, né, colocar algumas contenções, né, algumas amarras, alguns bloqueios, né, alguns calços, principalmente no pescoço, nas pernas, para poder fazer um atendimento e dar conforto não só ao paciente, mas também a gente, né, na hora de fazer o atendimento. Mas a primeira dificuldade mesmo é a dificuldade do posicionamento do paciente. Bom, outro aspecto que a gente precisa de deixar claro também é a rigorosa prevenção, né? Esse paciente, ele como não tem cognição, senão você tem que passar para os responsáveis, para os cuidadores, né? A alguma instituição onde ele está institucionalizado, né? Ou aos pais, aos responsáveis, enfim. Você precisa de passar essas informações sobre a prevenção diária, as manutenções diárias, né, de escovação, e as manutenções periódicas. É fundamental que esse paciente se submeta a uma análise periódica da sua situação bucal. Você vai ser 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, ou até anual, né? Isso aí é uma decisão sua. Esses pacientes costumam ter uma dentição muito boa. Por quê? Porque a ingestão de açúcar deles é muito reduzida. Como eles não têm o cognitivo, então fica por cargo do responsável dar ou não dar o doce, né? É claro que eu disse que eles não têm cognitivo, mas é claro que eles gostam de doce, né? E claro que eles também solicitam doce, é claro que é dado doce para eles. Bom, mas não se compara com uma pessoa que, por iniciativa própria, vai lá e compra o doce, come o doce, né? E acaba comprometendo a saúde bucal. Então a saúde bucal desses pacientes costumam ser muito melhores do que normalmente a gente aí vê no consultório. Inicialmente, nesse paciente é importante fazer uma pesquisa, né, minuciosa sobre aquele mal, se ele tem alguma outra moléstia, se ele tem alguma outra comorbidade, se ele é algum paciente que, além de paralisia cerebral, se ele é cardíaco, se ele é diabético, enfim. A gente precisa de analisar todos os medicamentos que são a ele administrados, a gente precisa de analisar a dieta, o que ele come, como é que é a situação da dieta dele. É importante fazer uma anamnese, um exame físico bem detalhado, e um aspecto fundamental é você definir a última crise, você se informar a respeito da última crise que ele teve, crise convulsiva.
se foi há pouco tempo, se foi há muito tempo. Quanto maior o tempo da última crise, mais tranquilo a possibilidade de voltar a uma crise convulsiva, ela é muito menor. Por exemplo, se o paciente teve a última crise há mais de 6 anos, tranquilo, isso não vai ser problema nenhum para você, pode ir sem risco. Agora, se o paciente teve uma crise convulsiva há menos de 6 meses, então você precisa de pesquisar melhor, de repente até entrar em contato com o médico responsável para saber como é que qual que é essa possibilidade de, durante o atendimento, né, uma intercorrência transoperatória, ele ter uma crise convulsiva. Ou então, como a gente faz de costume, a gente vai analisar esse paciente, qual que é o comportamento, todas as características, exame físico, tudo desse paciente. A gente vai analisar esse mal ou outras comorbidades que ele também apresenta, né? E a gente vai analisar os procedimentos que a gente quer. O procedimento que a gente quer fazer é um procedimento muito cruento, é um procedimento peso 1, peso 2, peso 3, um procedimento que tem sangramento, é um procedimento perigoso, então vamos colocar na balança e saber o peso dessa balança. Se deu muito pesado, vamos pensar, vamos administrar bem esse risco, tanto para o paciente, principalmente para o paciente, como para nós, né? É importante a gente analisar de forma bem criteriosa esse risco desse atendimento. O atendimento a esse paciente vai ser domiciliar, vai ser tradicional no seu consultório, ele consegue ir até lá, tem muito paciente que vai. Ou vai ser, de repente, vai ser até hospitalizado, né? E dependendo do procedimento que você quer fazer, vamos supor que algum procedimento bem invasivo, talvez seja interessante sim fazer num hospital, que lá você vai ter mais recursos, mais segurança, você vai ter um anestesista, vai ficar muito melhor. Nesse tipo de paciente, a abordagem é fundamental, principalmente se ele tiver uma deficiência visual, uma deficiência auditiva. Apesar, né, ele não tem a cognição, mas ele te escuta, ele se interage com você, ele te responde da maneira dele, né? Então é muito importante você fazer uma abordagem. Você precisa de chegar, se for um deficiente visual, então aí você precisa de ir com muito cuidado, encostando, né? É um paciente muito sensível, né? E você precisa de, mesmo ele não, você achando que ele não está entendendo, né, você precisa de explicar todos os procedimentos. É muito importante ele ter você como uma referência que vai trazer a solução de algum problema que ele está vivendo. Então, essa abordagem, ela é fundamental para todos os pacientes. A gente sabe disso na odontologia, mas esse paciente é fundamental. As consultas que você vai fazer são consultas curtas, o mais produtiva possível, são consultas pela manhã, de preferência. Muitas vezes você vai optar pela utilização do abridor de boca, né? Esse paciente tem uma contração do masseter e durante o tratamento isso não é interessante. Então o abridor de boca nos ajuda nesse aspecto. Ele também tem, esse paciente, uma cialorreia, aquela saliva um pouco mais viscosa. Como é que você vai optar? Você vai fazer o isolamento total aqui para não ter contaminação, ou você vai ter um bom sugador. Um bom sugador resolve. Muitas vezes, quando o atendimento é no seu consultório, né, o sugador ele é mais potente, né? Você tem uma bomba de vácuo ou você tem o próprio sugador do consultório mesmo, né, do equipo, ele resolve, é um bom sugador, então dá para fazer. Normalmente o atendimento em domicílio, né, aqueles sugadores, eles são um pouco mais fracos. Então, nem sempre é assim, tá? Eu estou falando das minhas experiências. Então, esse sugador mais fraco, ele costuma trazer uma certa dificuldade por conta dessa saliva mais viscosa. É importante você evitar deitar esse paciente. Então, esse paciente praticamente ele tem que ser atendido sentado. Isso porque ele tem problema na deglutição, ele engasga, né? E então, quanto mais sentado, melhor para o paciente. Muitas vezes a gente opta por uma pré-medicação, né? Principalmente se a gente pretende administrar um benzodiazepínico, né? Para o paciente ficar um pouco mais tranquilo durante a consulta. Lembrando que o anticonvulsivante, com o benzodiazepínico, ele deprime de uma maneira muito grande o sistema nervoso central. Então, esse tipo de paciente, se você puder evitar o medicamento, né,
com todo paciente, é bom você evitar, mas esse paciente em especial. Muitas vezes a gente falou sobre o posicionamento do paciente, né, das contenções, da amarra. Muitas vezes você também prefere colocar um rolo de espuma para dar ao paciente o melhor conforto durante o atendimento. Esses pacientes, devido ao excesso, né, a quantidade de medicamento que eles tomam, eles certamente vão apresentar hiperplasia gengival. E aí, como é que fica a higienização? Durante o dia, né, higienização diária, manutenção da saúde bucal, do fio dental, né, normalmente não é ele que faz, né, por questões cognitivas, e a pessoa que faz, ela vai se adaptar, vai fazer direitinho, né, é ideal, é interessante a gente entrar com escova elétrica. Eu tenho algumas relutâncias com a escova elétrica, e também tem tipos de escova elétrica. Bom, mas enfim, é muito importante a gente passar essa informação dessa importância desses cuidados diários na saúde bucal desse paciente. Bom, então resumindo esse paciente, a gente vai ter sim uma dificuldade no atendimento dele. É um atendimento que requer manobras para gerar conforto, para gerar segurança, né? A gente vai ter sim que tomar alguns cuidados. Mas o risco transoperatório, desde que você administrou bem, gerenciou os riscos, não acontece. O principal risco é uma crise convulsiva. E aí, por isso que eu falei a respeito da última crise. Tem muito tempo? Quanto maior o tempo, mais seguro você está. Bom, quando o paciente ele é diagnosticado, né, nos primeiros momentos da vida dele lá com a paralisia cerebral, ele tem uma série de informações das condições dele para o resto da vida. E as informações para esse paciente, né, das limitações, das dificuldades, de tudo que ele vai viver, as informações odontológicas é de nossa responsabilidade passar para os responsáveis, para os cuidadores, né? Troca de cuidador a gente tem que passar. Importante a gente passar sempre essas informações, elas são importantíssimas para que aquele paciente tenha uma condição melhor, uma condição melhorada da saúde bucal. É importante então deixar claro a importância da manutenção diária, da visita periódica que você vai estabelecer de quanto em quanto tempo, mas o paciente, né, o responsável, ele precisa estar ciente dessa necessidade, dessa importância. Hoje, então, a gente falou sobre as necessidades, os critérios, os protocolos do paciente que apresenta a paralisia cerebral.